Você vai descobrir hoje por que muitos milionários evitam comprar uma casa, e como essa decisão pode ser a chave para a liberdade financeira. Pode parecer loucura, mas existe um motivo frio, calculado e matematicamente lógico para que gente rica não compre o que a maioria chama de sonho: a casa própria. Se você acha que alugar é jogar dinheiro fora, esse vídeo vai virar sua cabeça do avesso. E se você já tem uma casa, o que vai ouvir aqui pode te fazer rever completamente os seus próximos passos financeiros. Agora, aqui vai o primeiro soco de realidade. Você sabia que, mesmo vendendo uma casa por um valor maior do que comprou, você ainda pode sair no prejuízo? E não é por pouco. Custos fantasmas, taxas escondidas, oportunidades que foram enterradas, sem você nem perceber. É por isso que alguns dos milionários mais conscientes, mais inteligentes e mais estratégicos do mundo simplesmente decidiram: não, eu não vou ter casa própria. E se você acha que isso é papo furado, aguarde, porque nos próximos minutos eu vou te provar com números, lógica e exemplos do mundo real que essa ideia não só faz sentido, como pode ser a decisão mais rica que você já tomou na vida. Sabe aquele cara que você viu na capa da Forbes, o empreendedor que virou self-made aos 30, a investidora que largou tudo e hoje vive de dividendos? Eles têm algo em comum com essa decisão. Eles pensaram com a cabeça de um investidor, e não com o coração de um consumidor. E aqui está o ponto central: a casa que você mora pode ser o maior passivo da sua vida. E mesmo assim, quase todo mundo trata ela como um ativo. Não é à toa que tantas pessoas passam a vida inteira trabalhando para pagar juros, enquanto os bancos, esses sim, vivem tranquilos com as parcelas entrando mês após mês. Mas calma, esse vídeo não é uma crítica contra quem tem casa, é um convite para você pensar com clareza e para entender o que os ricos sabem, mas quase nunca dizem em voz alta. Ao longo desse vídeo, você vai ver porque o aluguel pode ser sua maior arma de liberdade, como um imóvel próprio pode te impedir de enriquecer, e porque o custo invisível de uma casa pode ser mais perigoso que qualquer golpe financeiro. Você não precisa concordar com tudo o que vai ouvir aqui, mas se você quer quebrar a lógica pobre que domina a maioria, se você quer entender de verdade como a riqueza silenciosa funciona, você precisa escutar até o último segundo. Aqui é o canal Provérbios da Riqueza, onde a gente transforma sabedoria em liberdade. Você cresceu ouvindo que o sonho da casa própria é o ápice do sucesso, que ter o próprio teto é sinônimo de estabilidade, segurança e prosperidade. Mas, e se eu te dissesse que esse sonho foi cuidadosamente empacotado e vendido a você, como se fosse uma verdade absoluta? E pior, que ele talvez seja a armadilha financeira que está te impedindo de enriquecer de verdade? Esse mito começou a ser vendido em massa nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, com a fundação da Associação Nacional dos Corretores de Imóveis, acusada de práticas duvidosas. Iniciou-se uma campanha massiva para transformar a casa própria em um símbolo de status. A mensagem era clara: alugar é burrice, comprar é inteligência financeira. Essa ideia se espalhou pelo mundo e chegou forte ao Brasil. Mas a realidade mudou drasticamente. Na década de 1950, uma casa custava, em média, 2,5 vezes o salário anual de uma família americana. Hoje, o valor médio de uma casa ultrapassa 8 vezes a renda anual nos Estados Unidos da América, e no Brasil, em cidades como São Paulo e Rio, esse número pode passar de 10 vezes. Ou seja, as pessoas estão se endividando por 20, 30, até 40 anos, para pagar algo que não entrega retorno proporcional. E sabe o que é pior? Boa parte dessas pessoas compram imóveis com uma entrada mínima, taxas altíssimas, e parcelas que corroem qualquer chance de investir ou construir patrimônio real. Enquanto isso, os multimilionários que você segue na internet, os mesmos que ensinam liberdade financeira, tomam outra rota. Vou te dar alguns nomes. Ramit Sethi, autor do best-seller I Will Teach You to Be Rich, vive de aluguel em Nova York, uma das cidades mais caras do mundo. Ele afirma com todas as letras: moro de aluguel porque isso me dá liberdade, flexibilidade e ROI emocional maior. O Jeff Bezos, criador da Amazon, só comprou sua primeira mansão anos depois de já estar bilionário, e mesmo assim, como parte de um planejamento patrimonial,
e não emocional. E o Elon Musk recentemente vendeu todas as suas mansões, afirmando que não quer mais ser dono de imóveis. Você não ouviu errado. O homem mais rico do planeta optou por viver de aluguel em uma casa simples, próxima da fábrica da SpaceX. Por quê? Porque para essas pessoas, dinheiro é ferramenta, e imóvel, quando não gera retorno, é passivo. Até mesmo o Thiago Nigro, em um dos vídeos mais acessados no YouTube, explicou que comprar um imóvel sem planejamento pode ser o maior erro da sua vida financeira. Ele mostrou com números que alugar e investir a diferença entre o financiamento e o aluguel, ao longo dos anos, pode te deixar com um patrimônio 3 a 4 vezes maior. E você ainda acredita que comprar é sempre melhor? Olha o dado que a Infomoney trouxe. Em média, ao longo de 30 anos, você pagará quase o triplo do valor original de um imóvel financiado. Isso sem contar com reformas, manutenção, impostos, taxas de cartório, condomínio e uma infinidade de custos fantasmas. Só o ITBI, imposto obrigatório na compra de um imóvel, pode chegar a 3% do valor total. Você paga caro, se endivida por décadas e ainda não tem liquidez. Vende rápido? Não. Gera renda? Só se alugar. Dá liberdade? Muito pelo contrário. Comprar um imóvel antes de ter liberdade financeira é como amarrar uma bola de ferro no próprio pé e jogar a chave fora. Enquanto isso, os ricos de verdade protegem seu capital, mantêm mobilidade, investem em ativos e crescem o patrimônio com velocidade. E se você ainda acha que isso é papo furado, olha esse outro dado. A maior parte dos milionários da Forbes não começou comprando casa. Começaram acumulando ativos líquidos, ações, negócios próprios, FIIs, ETFs. E só depois, quando a liberdade já estava garantida, optaram por imóveis e mesmo assim, na maioria das vezes, para alugar e não morar. A verdade é dura, o sonho da casa própria se tornou uma armadilha bem disfarçada. E a mídia, os bancos e o mercado imobiliário têm muito interesse que você continue acreditando nela. Porque você endividado é um cliente lucrativo e um escravo eficiente. Mas ainda tem um ponto que ninguém fala, um ponto que explica por que mesmo os ricos que podem pagar uma casa à vista, não compram. E essa revelação está nos próximos minutos. Fica comigo até lá, porque ela pode transformar completamente sua forma de enxergar dinheiro, patrimônio e liberdade. Se você sair agora, pode perder justamente o código que os 0,01% mais ricos usam para se manterem livres e invisivelmente ricos. E se eu te dissesse que uma das maiores armadilhas financeiras da classe média ainda continua sendo vendida como um símbolo de sucesso, que a maioria dos brasileiros trabalha décadas, sacrifica oportunidades, abre mão da liberdade, tudo por algo que, no final das contas, pode acabar drenando seu dinheiro em silêncio? É exatamente isso que vamos discutir agora. Você está assistindo um conteúdo raro, direto ao ponto e recheado de verdades incômodas, que muita gente poderosa não quer que você descubra. E se você ficar até o final, vai entender o motivo pelo qual tantos milionários conscientes evitam comprar imóveis, e o que isso tem a ver com a sua própria liberdade financeira. Mas se você sair agora, vai continuar preso na ilusão que te ensinaram desde pequeno. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que uns, mesmo sendo multimilionário, escolhe não ter uma casa própria, e por que isso pode ser uma das decisões financeiras mais inteligentes da sua vida. Vamos direto para o ponto, as 4 grandes mentiras vendidas a respeito do imóvel próprio. Mentira número 1, imóveis sempre valorizam. Quem te contou isso? Ou estava mal informado, ou estava querendo te vender um imóvel, e não precisa voltar muito no tempo para provar isso. Em 2008, a maior crise imobiliária da história recente aconteceu nos Estados Unidos. Milhões de famílias perderam suas casas, milhares de imóveis perderam mais de 40% do valor de mercado em poucos meses. E isso não ficou lá fora. No Brasil, em 2015, os preços dos imóveis caíram mais de 10% em termos reais, segundo dados do índice Fipesap. Mesmo assim, muita gente comprou no pico, achando que era investimento seguro. Hoje, vários corretores usam o truque do desconto embutido para disfarçar quedas de preço. O imóvel é anunciado por 500 mil, mas vendido por 450, como se fosse uma pechincha. Na prática, é desvalorização mascarada. Mentira número 2.
o imóvel dobra de valor a cada 10 anos. Essa é uma das frases mais perigosas do mercado. Ela se baseia num recorte histórico antigo, da década de 90, onde houve sim forte valorização, mas esse ritmo não se manteve. Segundo estudo do Banco Central, entre 2014 e 2021, os imóveis residenciais no Brasil tiveram um crescimento médio de apenas 1,4% ao ano, descontando a inflação. Ou seja, em vez de dobrar, mal acompanharam o aumento do custo de vida. Sem contar os custos invisíveis que ninguém te conta: condomínio, IPTU, manutenção, seguro residencial, taxas de cartório, escritura, corretagem, reforma, mobília. E o principal, o custo de oportunidade. Todo dinheiro parado num imóvel é dinheiro que poderia estar investido e gerando renda. Mentira número 3. A alavancagem vai me enriquecer. Aqui entra um dos erros mais comuns dos brasileiros: comprar um imóvel financiado acreditando que, ao final de 30 anos, terá feito um grande negócio. Só que poucos fazem a conta completa. Um imóvel de R$500 mil financiado em 30 anos, com juros médios de 10% ao ano, faz com que o comprador pague mais de R$1 milhão no final. Mais do que o dobro. Tudo isso por algo que pode ter se desvalorizado no caminho. E quando falamos de alavancagem, precisamos entender que ela é uma faca de dois gumes. Quando acerta, multiplica. Quando erra, quebra. Mentira número 4. Posso deduzir os juros da hipoteca do imposto de renda. Essa lógica vem dos Estados Unidos, onde até 2018 havia grandes vantagens fiscais na compra de imóveis financiados. Mas essa dedução foi severamente limitada após a reforma tributária de Donald Trump. No Brasil, isso nunca foi realidade. As deduções são mínimas, burocráticas e não compensam os custos totais da operação. Você economiza imposto apenas sobre um gasto que nem precisava existir. Ou seja, é ilusão fiscal. A verdade é uma só: comprar imóvel como forma de enriquecer pode até funcionar para poucos, mas para a maioria, é um erro que amarra, trava e afasta você da liberdade financeira. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar qual é o raciocínio para aqueles que, mesmo sendo multimilionário, não compram uma casa própria, e como isso lhes permitem que cresçam, lucrem e vivam com liberdade. Inclusive, se você quiser dar um passo mais profundo nesse caminho, o curso que está no QR Code da tela e também na descrição vai te mostrar os fundamentos que ajudaram multimilionários a construir patrimônio, sem precisar de imóvel próprio. Mas segura aí, porque o melhor ainda está por vir. No próximo bloco, vou abrir o jogo e mostrar os bastidores financeiros por trás da decisão de não comprar casa. Você vai entender por que o imóvel próprio é, na verdade, uma falsa segurança, e como virar esse jogo ao seu favor. Mas só continua comigo quem realmente está disposto a ver a verdade sem filtros. Se sair agora, vai continuar achando que está no caminho certo, enquanto outros estão ganhando liberdade e prosperidade de verdade. Então segura firme, porque nos próximos minutos, você vai enxergar o que nunca te contaram sobre esse assunto. Existe uma ideia popular de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, mas vamos inverter essa lógica. Quando você vai num restaurante japonês, você está pagando o aluguel do dono do restaurante também, certo? Mas ninguém sai revoltado dizendo: nunca mais como sushi. Estou pagando o aluguel do proprietário. O problema não é pagar aluguel, o problema é não fazer conta. Em cidades grandes como São Paulo ou New York, comprar um imóvel pode custar o dobro do valor de um aluguel equivalente. Isso não é opinião, é número. Um levantamento da Bloomberg mostrou que em áreas urbanas como New York, São Francisco e Los Angeles, o custo mensal de possuir uma casa, considerando financiamento, impostos e manutenção, pode ser até 70% maior que o aluguel de um imóvel similar. Vou dar um exemplo real. Um amigo meu mora em Miami e paga $3.000 de aluguel. O mesmo apartamento, se ele quisesse comprar, custaria uma parcela mensal de $6.600. Além disso, ele teria que arcar com o condomínio, IPTU, seguro contra furacão e ainda fazer reformas, porque o prédio é dos anos 80. Com esse dinheiro extra, ele investe e gera renda passiva. Quando dá problema na casa, ele manda uma mensagem para o proprietário e vai tomar um café. Aqui entra a grande parábola. Imagine que você tem uma vaca, todo mês ela dá 10 litros de leite. Você pode escolher duas coisas: beber o leite ou vender ele para comprar ração e multiplicar sua produção.
A maioria das pessoas está bebendo o leite todo mês e dizendo: estou seguro, estou na minha casa, mas elas não percebem que estão ficando com o que é confortável e abrindo mão do que poderia ser exponencial. Comprar um imóvel é, muitas vezes, um investimento emocional, não racional. A decisão vem do medo, da pressão social, do e se acontecer alguma coisa. Mas segurança não é estar no imóvel que você não consegue manter. Segurança é ter liquidez, é ter reserva, é ter liberdade de se movimentar. E o mais engraçado disso tudo é que quem tem casa própria muitas vezes se torna escravo dela. É o cara que não pode mudar de cidade por causa da casa, que gasta anos pagando juros sem perceber, que entra num financiamento de 30 anos e ainda diz que é uma benção. Se você está pensando em comprar um imóvel, tudo bem, mas antes, sente e coloque no papel. Quanto custa o aluguel de onde você quer morar? Quanto custaria financiar o mesmo imóvel? Quais os custos ocultos, IPTU, reformas, taxas? E principalmente, o que você poderia fazer com a diferença? Esse exercício pode mudar seu destino financeiro, e é por isso que multimilionários como Grant Cardone, por exemplo, moram de aluguel mesmo podendo comprar à vista. Eles entendem o jogo do dinheiro. Existe uma prisão silenciosa que muitos chamam de sonho. Ela tem paredes, telhado, prestação e IPTU. Mas o nome dela é casa própria. Sim, aquilo que por décadas foi vendido como conquista, na verdade, se tornou o maior atraso financeiro da vida de milhões de brasileiros. A verdade é, a decisão de comprar um imóvel cedo demais tem custado liberdade, oportunidades e até a chance de enriquecer de verdade. Agora me responde com sinceridade: quem é mais livre? Quem pagou 2 vezes por uma casa, ficou preso por décadas e agora tem um imóvel que mal acompanha a inflação? Ou quem morou bem, poupou e formou um patrimônio milionário enquanto alugava? A verdadeira liberdade não está em possuir paredes, mas em ter liquidez, escolhas, mobilidade. E isso o aluguel permite. Você pode mudar de cidade sem dor de cabeça. Pode aproveitar uma oportunidade de trabalho do outro lado do país, sem se preocupar em vender ou alugar o imóvel. Pode viver perto do trabalho hoje e, se a vida mudar, viver perto da escola dos filhos amanhã. Alugar é ter o direito de mudar sem se sentir acorrentado. E mais, imóveis não são os investimentos que muitos pensam. Nos últimos 10 anos, o índice Fipesap, que mede a valorização dos imóveis nas grandes capitais do Brasil, teve uma valorização média abaixo do IPCA, ou seja, comprar imóvel nos últimos anos fez o dinheiro perder valor real. Enquanto isso, o investimento em ETFs, ações e até FIIs entregou rendimentos reais e mensais com liquidez e crescimento. E aqui entra o ponto mais importante: imóvel de uso próprio não é ativo. Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso, não o que tira. O próprio Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, afirma isso com clareza: sua casa não é um ativo, ela é um passivo. E quando a maioria das pessoas coloca tudo o que tem em um único imóvel, elas perdem liquidez, segurança e a chance de multiplicar seu patrimônio. Isso sem falar no custo invisível, a paz mental, a ansiedade de um financiamento de 30 anos, o medo de perder o imóvel por inadimplência, os gastos imprevistos com manutenção e a dificuldade de vender em caso de emergência. Tudo isso afeta sua saúde emocional e sua liberdade de decisão. É como diz Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quem financia uma casa se torna servo de um sistema, preso a um contrato, a um endereço, e, muitas vezes, a uma vida que não faz mais sentido. Por isso, eu te convido a pensar diferente. Não se trata de nunca comprar um imóvel, se trata de fazer isso na hora certa, com planejamento, com dinheiro e sem amarras. Enquanto isso, use o aluguel como ferramenta estratégica. More bem pagando pouco. Invista o que sobra. Crie múltiplas fontes de renda. E, principalmente, construa liberdade antes de buscar status. Essa é a chave que transforma. Mas, infelizmente, isso não é ensinado nas escolas, nem incentivado pelos bancos ou pela mídia. Por isso, para te ajudar a aprofundar nesse caminho e aprender como construir uma vida de liberdade, eu disponibilizei um mini curso gratuito, cujo link está na descrição. Ali eu mostro, passo a passo, como organizar sua mente, sua renda e seus investimentos para alcançar o que a maioria só sonha. É direto, sem enrolação, e vai te mostrar caminhos que a maioria nem sabe que existem.
Quem entendeu esse conteúdo até aqui já está anos-luz à frente da média, e quem aplicar, vai viver os frutos disso nos próximos anos. Talvez você tenha crescido ouvindo que homem de verdade constrói uma casa, mas deixa eu te contar uma verdade mais profunda. Homem de verdade constrói liberdade, e liberdade não tem alicerce de concreto, tem fundação em escolhas inteligentes. A geração passada foi ensinada a trabalhar 35 anos para conquistar um pedaço de chão. Mas o mundo mudou, e quem não muda com ele, fica preso no passado, sem perceber. Hoje, riqueza não é mais medida em tijolos, e sim em liquidez, flexibilidade e visão. Você pode morar bem, viver leve, e ainda construir patrimônio, se souber pensar com estratégia. É sobre isso. Trocar a ânsia por status, pelo plano da liberdade. Trocar a pressa em ter, pela sabedoria de construir. E não é teoria bonita, é prática confirmada por números, por experiências e por resultados. A maioria ainda acredita que pagar um financiamento é sinônimo de vitória, mas não percebe o custo que isso cobra na alma, anos de estresse, oportunidades perdidas e uma vida amarrada num código de endereço postal que já não faz mais sentido. É por isso que o aluguel pode ser liberdade. Porque quando você não está preso a um endereço, você está livre para perseguir o que realmente importa, sua evolução, seu crescimento, seu propósito. Quem entende isso muda de rota, e quem aplica, muda de vida. Você não precisa repetir os erros da geração anterior. Você pode ser o primeiro da sua família a alcançar a verdadeira riqueza, aquela que começa com escolhas e termina com colheita. Agora, se você sentiu que esse conteúdo te abriu os olhos, então você já deu um passo à frente. Mas eu te deixo com um alerta: de nada adianta entender tudo isso e continuar vivendo da mesma forma. Essa reflexão não pode ser apenas mais um vídeo, ela precisa ser um divisor de águas. Porque daqui para frente, toda vez que alguém disser que ter casa própria é sinônimo de sucesso, você vai lembrar: não é o imóvel que enriquece, é a estratégia. E falando em estratégia, existe uma armadilha ainda mais sutil do que o apego à casa própria. É a ideia de que trabalhar muito, sozinho, vai te levar à liberdade. No próximo vídeo, você vai descobrir por que esforço sem inteligência financeira é o novo tipo de escravidão moderna. É só tocar no vídeo que está aparecendo aqui à direita da tela. E se você quiser continuar a sequência de crescimento, o último vídeo do canal está à esquerda. Nos vemos lá!